Aí o pobre, e isso é até engraçado, porque quando o governo vai lá e quer criar mais dinheiro, geralmente todo mundo aplaude. E quem é mais prejudicado pela inflação é justamente aquela pessoa que menos compreende como é que funciona o Que ela fenômeno. acha que ela tá sendo beneficiada, porque ela provavelmente vai receber algum tipo de auxílio, Não, né. quantas pessoas não retuitaram o Lula no começo da pandemia? Tem que criar muito É. dinheiro, porque tem espaço para criar dinheiro. E artistas falando a mesma coisa, e todo mundo falando da economia a gente vê depois. Aí quando chega o depois, o pessoal fala: "E por que que o arroz está 50% mais caro?" Porque isso aconteceu. E aí que eu coloco a culpa nos economistas em geral também, não são todos, mas em geral, porque eles, parece que muitos deles não entendem realmente como funciona a inflação. E como está, mas é verdade. A Malu tá rindo, mas é verdade. É, porque até eu já entendi, porra. Mas você sabe que isso que eu tô falando de oferta monetária, de quantidade de dinheiro, não se ensina quase Não, com certeza. nas faculdades de Eu ciência sei porque o econômica. Bruno me ensinou, por isso que O eu Roberto Campos pago não aqui, falava ó, que eu- de sabidona. Do pessoal da Unicamp, Da né? Ele Unicamp. pegava muito no pé, falando que eles iam quebrar o Brasil, né? Como é que ele falava? Ou a gente acaba com os economistas da Unicamp, ou eles vão acabar com o Brasil. Ano passado, o próprio Paulo Guedes, que é um economista que eu respeito, confesso que eu respeitava mais antes do governo do que eu respeito agora, em termos de ideias e do que ele fez de política econômica, mas ele mesmo dizia, não, pode imprimir dinheiro agora que não tem problema, não vai gerar inflação. Ninguém entendeu, alguém abduziu ele nesse momento, não é E possível. é o que aconteceu agora. Então, pô, se o próprio Paulo Guedes falando isso, sim, realmente é o que alguns diziam que é o Ciro Guedes, né? Ciro Então, Guedes. Muito bom isso quem aí. tem Paulo Guedes não precisa de Ciro Gomes. É fogo, né, de ter que dizer isso, né? Não. Lembra do Ciro falando, essa é boa do Ciro, dele falando que ia pagar... Tirar o nome do SPC de todo mundo. É. Usando banco público pra isso, né? Ele imprimir dinheiro? O que ele ia fazer? Não, A ele ia gente não pegar, entendeu. na época, eu não sei se era toda a proposta dele, mas tem uma hora que ele expôs um raciocínio de, olha, a gente tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica, a maior parte das dívidas é de R$1.000 e pouquinhos, você faz um programa de crédito, a juros baixos, o pessoal pega dinheiro emprestado nesses bancos, paga a dívida e fica devendo para os bancos. Só que você está emprestando, obrigando o banco a emprestar por taxas mais baixas E pro para um tipo inadimplente, de... né? Exatamente, pro tipo de pessoa que está devendo. Então não é aquela pessoa mais segura para quem você pode Complicado. emprestar. Mas o dinheiro não é dele, ele é acionista do banco. Tá Então é muito tranquilo de fazer isso. E sobre a inflação, tem um ponto muito interessante também, porque essa combinação que nós temos aqui no Brasil, né, e isso é um dos motivos pelos quais provavelmente governos gostam de inflação, de uma taxa de imposto, uma tabela com um percentual fixo da renda e uma inflação crescente, é que com o tempo tá todo mundo começando a pagar imposto de renda. A gente vê hoje, por exemplo, em comparação com 94, lá em 94 para pagar imposto de renda você tinha que ganhar umas 9 vezes o salário mínimo. Hoje, uma pessoa que ganha um pouco menos do que 2 vezes o salário, ganha uns R$1.900, né? O salário mínimo tá em 1.100. A minha já empregada paga imposto de renda. doméstica já paga imposto de renda. Então, isso já fica muito complicado, pô. Porque você tá tirando o dinheiro do pobre, de um lado com imposto e do outro com a inflação. E aí, aquele raciocínio que você disse, né? Se o preço do mercado aumenta, sei lá, o preço do mercado aumentou 20% no ano. Como você consome quase nada comparado ao que você ganha, você é pouco afetada. E o ponto é que parte do seu dinheiro você investe em ativos que podem compensar o aumento da inflação. A classe média é mais afetada, mas também investe e não consome tanto assim. Agora o pobre ele não consegue investir, ou porque não sobra dinheiro para ele, ou porque ele nem entende como funciona o mercado financeiro, porque a inflação também ela obriga as pessoas a terem uma financiarização do conhecimento, elas têm que estudar finanças para sobreviver. E o pobre não faz isso. E além do que, um aumento de 20%, também, né? Tá trabalhando. isso pode ser a diferença entre ele poder comprar proteína ou ter que viver só de miojo, de carboidrato, de biscoito, aquilo que é mais barato. Você piora até a saúde dele no final das contas por conta disso.